taking me easy way out now. She was a day tripper, Sunday driver, yeah. It took me so long to find out, but I found out. Olá pessoal, mais um vídeo aqui do canal Larry Beatles. Antes de mais nada, pedindo para vocês os likes, compartilhamentos, agradecendo aí a turma que sempre posta comentários, né? Hoje eu vou falar de um álbum, gente, que é o seguinte, né? Na discografia comentada dos Beatles, eu tô procurando seguir a ordem cronológica e eu fiz uma pequena confusão, achando que esta maravilhosa caixa aqui, From Liverpool, dos Beatles, tinha saído em 1981. Não, ela saiu exatamente no dia 3 de novembro de 1980. Portanto, foi uma coleção lançada um mês antes do falecimento do John Lennon, né? E naquela onda incrível que estava acontecendo de relançamentos, de coletâneas dos Beatles, né? No final ali dos anos 70, começo dos anos 80, né? Essa caixa, ela foi lançada pela EMI num esquema assim, quase que de edição limitada, ou foi de edição limitada. Ela foi distribuída pelo correio. Não foi uma caixa vendida em lojas normalmente na ocasião. Claro que ela seria vendida em lojas algum tempo depois, né, como itens usados e tudo mais, mas em princípio ela foi distribuída pelo correio. Em alguns países como Austrália, Nova Zelândia, por exemplo, ela foi distribuída como um brinde ou como uma venda com descontos para assinantes daquela revista, Reader's Digest, que tinha inclusive aqui no Brasil em português, claro, né? Então essa revista fez lá uma promoção, tudo, e acabou vendendo para os assinantes lá com certo desconto, né? Em outros países como a Inglaterra, ela foi vendida diretamente pelo selo SM da EMI Parlophone, né? Pelo correio apenas. Bom, é uma baita de uma coleção. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Bom, o pessoal deve conhecer, né? Muita gente conhece, olha as capas, né? Coisa de louco, né, gente? Olha só, né? Que barato, né? Muito legal, gente, essa coleção aqui. É uma coleção, essa aqui é uma edição japonesa, que por sinal está à venda lá no meu site, né, e no Mercado Livre lá também. É fantástica essa coleção, porque ela é uma espécie assim de, vamos dizer, os álbuns azul e vermelho, né, ampliados, né, bastante ampliados, incluindo canções que não eram de autoria Lennon-McCartney, né? Enfim, uma caixa interessante, são 8 álbuns, 8 LPs, né? Com uma cronologia muito interessante, né? Para você ouvir, é uma sequência muito interessante, porque dá a ideia do quanto os Beatles foram evoluindo musicalmente, né? Uma coisa que eu sempre falo aqui, ou falava lá nos primeiros programas que estão registrados aí no canal, a evolução dos caras, né? Então você começa ouvindo Love Me Do e você vai, a cada lado dos discos, você vai percebendo a evolução deles, né? Logo depois da fase lá de 1962, 63, ainda em 63, você vê a evolução. Eles começaram com o Please Please Me, depois fizeram With the Beatles, She Loves You, I Wanna Hold Your Hand, assim, eles foram se aprimorando como compositores. A música deles foi ganhando em vibração, em energia, né? Mesmo ao vivo, os caras eram feríssimas, eles tocavam num pique,
assim, numa pulsão impressionante, né, para quem tinha lá um equipamentozinho que hoje em dia qualquer criança de 5 anos de idade já tem na sala de casa, entendeu? Então era um negócio assim absurdo. E aí logo devido a Hard Day's Night em 64, o Beatles for Sale foi meio que assim uma leve patinada. Depois veio o Help, que já retomou, já vinha com Yesterday, os backing vocais aprimoradíssimos em Help, né? Backing vocais em contraponto com o vocal principal. Assim, aí, né? Não preciso nem falar mais. Rubber Soul, Revolver, o Sgt. Peppers, né? O Magical Mystery Tour, que foi uma brincadeira muito interessante, não representou uma evolução em relação ao Sgt. Peppers, mas manteve ali um padrão em músicas como I Am the Walrus, né? Em Hello Goodbye, por exemplo, na própria Magical Mystery Tour, The Fool on the Hill. No fim a gente acaba falando, você vai ver que todas as músicas eram, né? Aí veio o álbum branco, né? Maravilhoso, uma variedade, o álbum branco, uma síntese, né? Enfim, aí a Abbey Road, o Let It Be, a Abbey Road e tal, é uma coletânea muito interessante, né? Os meus amigos Tiago e Cláudio aí provavelmente vão acrescentar informações, mas o que eu sei aqui é que tem algumas mixagens que até então eram consideradas raras, né? As versões mock estéreo, por exemplo, de P.S. I Love You, She Loves You, esse mock estéreo era um processamento que a Capitol Records nos Estados Unidos fazia no som. Eles pegavam uma gravação em mono e reprocessavam essa gravação, grosseiramente falando, jogavam os canais jogavam um som mais agudo num canal com um pequeno delay microscópico que a gente assim consegue perceber, né, sutilmente, e no outro lado um efeito de redução de ruídos, então o som ficava um pouco abafado. Então criava-se a impressão de que era uma gravação em estéreo, quando na verdade continuava sendo em mono, mas com diferença apenas de tonalidade, né? Muito interessante. Tem também uma versão de I Feel Fine, né? Que me parece saiu não sei se foi na coletânea vermelha inglesa, exclusiva inglesa. Aqui entrou também Love Me Do com o Ringo na bateria, né? Foi a primeira Love Me Do gravada lá para o George Martin, né? Que acabaria saindo num compacto. Tem Penny Lane, a mesma do Heritage americano, né? Tem mais coisa aí. Acho que tem And I Love Her, se não me engano, aquela And I Love Her que entrou no Something New alemão, graças ao Thiago, eu tenho essa informação. Tem também meu Deus, All My Loving, com aquela contagem com o prato, né? Tic, 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 close your eyes, né? Então tem assim umas curiosidades espalhadas aqui por essa coletânea, né? A edição japonesa é muito boa, fazendo uma propaganda aqui, tá, gente? Vem com um encarte com as letras, tá? Só que não saiu, claro, nas outras edições, né? O papel também é da época, então já tem umas folhas soltas aqui, né? Olha que barato, né? Vem com as letras. É um espetáculo essa caixa, gente. Qualidade de áudio maravilhosa. Eu acho que a qualidade das caixas inglesas e a japonesa, né, são as melhores, né? Bom, não é preciso dizer que essa caixa não saiu no Brasil, óbvio, né? E curiosamente também não saiu nos Estados Unidos, a não ser via importação, né? Mas não foi distribuída diretamente lá, né? Tinha umas coisas engraçadas, né? Nunca, jamais saiu em CD, a não ser, claro, em edições piratas, né? Portanto, é uma caixa
maravilhosa. Eu acho que foi um acerto deles na ocasião, embora, como eu disse, os álbuns vermelho e azul já cumprissem um pouco essa função de mostrar os Beatles numa ordem cronológica, a evolução deles, né? Mas aqui, em vez de 4 LPs, a gente tinha o dobro, 8 LPs, né? Então tinha uma dimensão muito maior, né? É aquela coisa que nós bitomaníacos e colecionadores de discos, de uma maneira geral, o que eu acho uma delícia fazer. Você pega um fim de semana, você fala, não, hoje eu quero ouvir os Beatles, uma coletânea que pegue, faça uma síntese da carreira dos Beatles, né? Aí você vai lá no sábado, põe o disco, começa, né? Aí até domingo você ouve, ou no mesmo dia. Tem cara que faz isso numa tacada só. E, enfim, é uma delícia, né? Essas coletâneas. Na época ficava a pergunta constante no ar, mas por que não se lança material inédito dos Beatles? A gente sabe por quê. Porque eles mesmos não liberavam, não concordavam com isso. Agora, com os masters já oficialmente lançados, eles não podiam dar muito palpite, eles eram obrigados a aceitar. Eles acabavam ganhando também, né, do mesmo jeito, mas achavam um pouco ruim assim, que cada um tinha a sua carreira, né? O John estava preparando a volta dele na ocasião do lançamento dessa caixa. O George também estava lá já, tinha lançado um álbum, estava preparando um outro álbum, estava quase lançando um outro álbum, a gente vai falar em breve. O Ringo também estava ali gravando, quase lançando um álbum. O Paul também ali naquele processo de terminar com os Wings, partir para uma carreira solo em definitivo. Então essa caixa saiu num momento assim que realmente se falava muito dos Beatles. Bom, se fala dos Beatles até hoje, vai se falar para sempre. Mas naquela ocasião, assim, estava intenso, né? E essas coletâneas saíam a rodo. Essa aqui eu acho que é a coletânea mais interessante, depois da Rock and Roll Music, eu acho que é a coletânea mais interessante que tem dos Beatles. Sabe aquela coisa assim, se o mundo acabar amanhã e você não tiver tempo de pegar os discos todos, não tiver espaço para carregar a coleção toda, você pega essa caixa aqui e leva para uma ilha deserta. Lógico, tem que ter um espaçozinho para levar a vitrola também e os alto-falantes, né? Mas é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu volto em breve com mais um vídeo. Eu agradeço muito a vocês. Espero que todos tenham um excelente fim de semana. Todo mundo em casa. Que o negócio não tá brincadeira, gente. Tá feio. Eu não consigo entender por que no Brasil esse pessoal fala de flexibilização e vão liberando tudo, liberando. E a gente tá vendo que a tal da Covid tá crescendo, matando mais gente. Que isso? Será que nós banalizamos tanto a morte assim, gente? Será que para o Brasil pessoas mortas não significam tanta coisa? Meu Deus, todo mundo ficou escandalizado com as mortes em Milão, por exemplo, no começo desse ano. Agora a gente está com muito mais mortes do que teve em Milão. É impressionante. Na Itália toda, né? Lá os caras fizeram um lockdown rigoroso. Aqui não, eu não sei, as pessoas têm um prazer enorme em se arriscar, né? Parece que o brasileiro tem, assim, ele não consegue lidar com o fato de se conter um pouco na realização dos desejos dele e vai partindo para o risco. Impressionante. Enfim, fiquem em casa ouvindo Beatles. Poxa, um abraço, pessoal.